Bom dia, pessoal. Hoje, 3 de março de 2026. Eu espero que você esteja bem e bem esteja a sua família. Bom, como combinamos, hoje nós vamos ver um livro diferente, né? Nós vamos falar do livro de Esther, tá? Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Então, está quase ali na metadinha da Bíblia, o livro de Esther, tá? O livro de Esther, ele conta uma história muito legal, assim. Ele conta a história do rei Assuero, tá? E esse Assuero era um iraniano. Vejam que legal. Aqui eu sempre falo para vocês. Então vamos lá para as Bíblias do estudo, né? Da Bíblia Pentecostal. Olha aqui, ó. Antes do livro de Esther, ele tem aqui a datação e tal, e bem certinho ali as explicações do período e quem era quem na história, onde que era o que e tal. E aí vocês conseguem se localizar para ter o contexto, né, do negócio. Então, depois do domínio babilônico, né, os persas foram lá, guerrearam e tal, tomaram o poder da região ali e é quem estava governando sobre os judeus, né? E o rei Assuero tinha uma mulher que era a rainha Vaste. Ele deu uma festa, aí mandou chamar a Vaste lá, quando estava alegre, lá bêbado, e ela não foi. E aquilo é uma desonra para o rei, né? E aí sentou com os conselheiros e tal, e resolveu o seguinte: vamos pegar todas as virgens do reino, aí, as de boa aparência, e vamos selecionar uma rainha nova. E foi aí que tinha um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu, que criou uma menina chamada Esther. E a Bíblia diz que ela não tinha pai nem mãe, e criou a Esther e tal, foi lá, inscreveu ela no concurso lá e, enfim, quando o rei viu a Esther muito bonita, é essa aqui, botou ela de rainha, ok? Depois vocês leiam esse livro de Esther, é muito legal, porque, viu, vamos combinar uma coisa aqui só, às vezes vocês vão me ver confundir versículos ou alguma coisinha aqui, um outro lá, por isso foque no contexto, tá? Porque a gente vai ficando mais velho e eu não tenho a menor pretensão de ser youtuber nem de ser um grande palestrante. Então eu foquem na substância do que eu falo. Se tiverem alguma dúvida, vocês pesquisam lá para ver se vão achar às vezes, alguma inconsistência de nome. Por que eu falei isso? Porque aqui tem o Amã nessa história, que era um oficial do rei Assuero, né? E ele tramava contra os judeus. Desde aquela época, nós estamos falando de Irã, tá? Pérsia, Irã. Inclusive Suzã, que era a capital aqui, é no Irã hoje lá. E esses caras tramaram para matar todos os judeus, né? E tem umas coisas legais, assim, porque o pessoal estava tramando contra o rei, o Mordecai descobriu e tal. E uma vez o rei chegou pro Amã e falou assim: viu, se o rei quiser honrar um cara bem honrado, como é que o rei faz? E o Amã achando que era com ele, né? Ele falou: não, então pega a própria mula do rei lá, a própria égua do rei lá, sei lá, e né, sela ela e faz o caboclo desfilar nas ruas aí na égua do rei, né? Daí era o Mordecai, né? O Amã ficou ruim da cara. Daí depois ele planejou de matar todos os judeus e inclusive ele planejou de fazer uma forca, né, para matar o Mordecai. E a história virou e tal, e quem acabou morrendo naquela forca foi o próprio Amã. Vocês, depois, eu estou contando isso aqui porque tem o Naamã, o Ciro da história da moça lá que eu contei para vocês esses dias. Então se eu confundir Amã com Naamã, vocês, por favor, tá? Vão na substância e vão na história lá, porque eu não tenho a pretensão de ser o perfeito no negócio aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, entre uma coisa e outra, é um negócio que aconteceu com a Esther aqui, tá? Então o Mordecai, ele soube que teve um decreto, né, para matar os judeus, tá? E o Mordecai ficou triste e tal, e ele foi lá falar com a Esther, tá? Daí a palavra diz assim, lá no Esther 4, ele deu também uma cópia do decreto promulgado em Suzã
sobre a destruição deles, dos judeus. Deveria mostrá-lo a Esther, explicá-lo, em seguida instruí-la a aproximar do rei, interceder a ele, implorar em favor em prol do seu povo. Tá? Daí a Esther falou que não foi chamada pelo rei e tal. O Mordecai mandou recado para ela assim: não suponha que pelo fato de estar no palácio real você terá mais chance de escapar que os outros judeus, pois se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e a família do seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo quanto este. Aí Esther mandou a resposta para o tio: vá, reúna todos os judeus que encontrar em Suzã e faça-os jejuar por mim, sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então eu irei ao rei, o que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. Então vejam que interessante. Aqui. Eu só quero fazer um paralelo antes da gente continuar com o que Jesus falou lá em João 12, no versículo 27. Tá? Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Para a crucificação, para entregar sua vida pelo povo. Esther fez a mesma coisa. Ela não chegou a morrer pelo povo, mas ela se dispôs a entregar a vida pelo povo. Então vejam que interessante. A consciência de Mordecai. Mordecai falou para ela assim: Esther, nós somos o povo de Deus. Se você não interceder por nós, Deus vai levantar alguém para interceder por nós. Agora você e a casa do teu pai vão estar lascados. 2. A Esther falou assim, viu? Orem por mim, irmãos! Orem por mim, irmãos! Sabe a história, né, do Piazinho lá? Esse foi um pastor que contou na administração. Que o Piazinho, filho do obreiro, né? O obreiro na porta da igreja, lá atendendo na entrada, tá bem comportado, bem sério. E o Piazinho nadando pelo meio das cadeiras, assim, por baixo, fervendo pela igreja. Né? E o pai falou 1, 2, 3 vezes. E olhou para ele assim, o Piazinho não obedecia. Daí o pai foi lá e pegou o Piazinho e pôs nas costas para levar para conversar lá atrás, né? O Piazinho nas costas do pai olhou assim, orem por mim, irmãos! Uma cena engraçada. Mas a Esther fez assim também, orem por mim. Então, o Mordecai sabia que Deus tinha colocado a Esther lá por aquele motivo. O Mordecai sabia que se a Esther não intercedesse, Deus ia arrumar uma outra saída, porque Deus sempre arruma uma saída. E 3, a Esther tinha uma visão espiritual da coisa. Jejuem e orem por mim. Por quê? Porque ela não podia entrar na presença do rei. Né? O rei podia mandar matar ela. Aí ela se dispôs a dar vida pelo povo. Ela falou, se eu morrer, morri. Que é uma espécie do sacrifício de Jesus. Né? Quem quiser ter a sua vida tem que dar ela primeiro. Tá? Faça pelos outros que querem que faça por você. Né? Que serve a Deus que dê a vida pelo seu irmão. E Esther compreendeu isso. Bom, o resto da história, depois vocês leem lá, deu tudo certo, né? Quem acabou indo para a forca foi o Amã e os judeus foram libertos. Então, para a minha vida e para a sua vida. Sempre Deus coloca a gente em algum lugar para a gente abençoar os outros. Deus acaba abençoando a gente numa certa medida. Mas quando você está trabalhando para alguém, quando você está na casa de alguém, quando você está em uma posição de autoridade, em qualquer lugar que você esteja, Deus te colocou ali para um propósito. Tá? E esse propósito sempre é servir. Tá? Sempre é servir. Jesus deixou esse exemplo para nós, ele veio para servir. Tá? Então, sempre é servir. Você sempre está ali para abençoar alguém. Use a sua vida para abençoar alguém e para fazer o que é certo. 2. Na dificuldade, clame a Deus. Ore, jejue, faça o que tiver ao seu alcance. Quando eu entrei no deserto, um dia eu conto para vocês, eu jejuei 40 dias. Não que eu fiquei sem comer e beber 40 dias. Eu fiz assim,
eu fazia, digamos lá, uma refeição por dia. Gente, dá a impressão que isso não é nada, mas fique sem tomar café da manhã para você ver, dá dor de cabeça, dá tontura, você sente falta, a gente fica muito doido. Fiz 40 dias de jejum, sem comer e beber nada durante o dia em determinados períodos, né? Fazia uma refeição natural. Foi sensacional, né? Estou aqui hoje. Então, busque Deus em oração. E, terceiro, não tenha medo de gastar a sua vida. Sabe, a gente pensa que da vida, tá? É só você ir à morte, né? Não. Quando você para 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, para fazer alguma coisa para alguém, você está doando a sua vida, tá? É tempo que não volta mais. Você não sabe se você vai viver 20, 30, 60, 80, 90 anos, mas o fato é que passou 10 minutos, você reduziu 10 minutos do seu tempo de vida, tá? Então entregar a vida pelos outros também é isso, tá? E Deus sempre está olhando isso, Deus sempre está se agradando. Ó, o que eu peço, leia o livro de Esther, é curtinho, você vai amar a história, é muito legal e vai te edificar muito, tá? Mas preste atenção nisso, no que Mordecai fez, no que Mordecai falou e no que Esther se dispôs a fazer, porque é um tipo de Cristo. O que ele falou para ela aqui, quem sabe se é para esse dia você foi colocado aqui. Jesus falou assim, foi para esse dia que eu vim, né? Amém? Que Deus te abençoe muito. Tenha um dia muito gostoso para você e para sua família.